Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja e permaneça com todos nós. Bem-vindos, todos vocês que estão nos ouvindo nesta noite, estão assistindo o culto conosco, estão cultuando a Deus conosco. Esse é um momento ímpar nas nossas vidas. No meio da semana, nós pararmos as nossas atividades, os nossos afazeres, para cultuar a Deus. Embora estamos separados, mas juntos pela tecnologia, por meio da internet, nós estamos juntos. Você está aí na sua casa, aqui estamos só eu e o Mateus, mas nós sentimos a presença dos irmãos, dos amigos que estão assistindo conosco e cultuando a Deus conosco. Esse é um privilégio de poucos, parar no meio da semana para cultuar o nosso Deus que é digno de glória, de adoração e de louvor. Nós agradecemos a Deus por tudo que Ele nos tem feito, por tudo que Ele nos tem proporcionado, tem dirigido a nossa vida, tem dirigido os nossos passos, tem dirigido os nossos pensamentos, tem nos guardados, mesmo em meio a tantas lutas, a tantas tribulações, mas o nosso coração tem sido guardado por Deus. As nossas mentes, os nossos corações têm sido guardados por Deus. Por isso nós somos imensamente gratos a Ele. E nós vamos iniciar este culto desta noite em nome do Senhor Jesus. E nós vamos orar. Nós vamos pedir que Deus aceite a nossa vida diante dEle, o nosso louvor, a nossa adoração. Aceite este momento que viemos dar a Ele. São poucos minutos aqui, adorando a Ele, mas nós vamos fazer isso porque Deus é digno de glória, de adoração e de louvor. Nós vamos orar, pedir então que Ele nos aceita, que Ele aceita a nossa vida diante dEle. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Tu que és digno de glória, de adoração e de louvor. Pai, nós Te rendemos graças pela vida que temos, pela manutenção dela. Senhor, são tantas dificuldades, são tantas lutas. Meu Deus, mas o Senhor nos proporcionou este momento de estarmos aqui. Estamos, Senhor, diante de Ti para Te adorar, para prestar o nosso culto, para falar um pouco da Tua palavra, para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, para dar atenção, Senhor, aos Teus ensinamentos. Pai, como é gratificante isto, Senhor. Abençoa todos os que estão neste momento, Senhor, ouvindo, prestando a Ti adoração, prestando a Ti culto. Cada um que esta palavra alcança, até onde, Senhor, esse culto, Senhor, será alcançado, cada vida. Senhor, dê uma bênção especial. Senhor, me abençoe também, que eu seja um canal por onde a Tua palavra, Senhor, possa falar, possa chegar nos corações, possa trazer paz, possa trazer renovo, possa trazer, Senhor, alívio, possa trazer entendimento, possa trazer, Senhor, conhecimento de Ti. Abençoa a todos, meu Deus. Nós oramos porque confiamos na Tua misericórdia. Nós esperamos, Senhor, por Ti. Senhor, nós clamamos por Ti, meu Deus. Nós colocamos nas Tuas mãos. Nós esperamos, Senhor, pelo Teu renovo nesta noite, meu Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, toda esta gente, todo este povo que está tirando este momento para Te cultuar nesta noite. Nós colocamos cada um na Tua presença. E eu coloco a minha vida diante de Ti, Pai. Fica conosco. Aceita, pois, a nossa adoração. Aceita o nosso culto que nós vamos fazer no Teu nome, para a honra e para a glória, no nome de Jesus. Amém.
meus, eu me rendo em total consagração. Que amor é esse, capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter, o seu próprio filho. Que amor é esse? Não mede o sacrifício para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro.
Pois bem, irmãos, acabamos de cantar este louvor que fala que amor é esse que Jesus, deu por nós, que morreu para nos salvar, para resgatar a nossa vida, para renovar a nossa vida por inteiro. E nós vamos falar hoje de renovação, uma necessidade da igreja. Esse assunto, essa palavra, quando eu vi o boletim e vi que eu estava ali para falar com os irmãos, uma das noites aí de quarta-feira, e esse texto está ali no boletim, não sei se os irmãos prestaram atenção. E esse texto me chamou a atenção, que é o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, e o verso 14. E nós vamos discorrer esse texto, vamos falar um pouquinho nesse texto, no verso 14. E nós vamos falar sobre renovação. O que é renovação? Algo que nós procuramos sempre, né? A gente quer sempre renovar. O que é renovar? É uma ação, um efeito de fazer de novo, se tornar novo. E a gente procura fazer isso, a gente procura renovar. A gente procura renovar a nossa casa, os nossos móveis, as nossas roupas. A gente procura renovar muita coisa. As mulheres, quando trabalham fora, elas não vejam a hora de chegar às férias. E aí nas férias, a gente faz tanta coisa, a gente quer renovar a casa, mesmo que seja coisa simples. A gente tira móveis do lugar, a gente muda a geladeira, a gente muda o fogão, a gente muda o sofá. A gente faz uma mudança, uma renovação em casa. A gente transforma, A gente transforma a casa. Mudando, tem gente que chega e fala, nossa, você comprou, é novo? E na verdade não, a gente apenas renovou. A gente renova mesmo, reforma, faz alguns móveis e dá a impressão que está tudo novo mesmo, que a gente comprou novo. Homens e mulheres procuram renovar-se. Esse assunto, ele mexe muito com a gente, ele é muito importante para mim, é importante para você falar de renovação, porque é algo que a gente procura sempre. Homens e mulheres procuram renovar também, não só a nossa casa, o nosso ambiente de trabalho, a gente procura renovar também o nosso exterior. Às vezes a gente procura renovar as nossas roupas, a nossa forma de vestir, nosso cabelo. A gente está procurando sempre renovar. A gente quer ter uma aparência melhor. A gente procura renovar. E é interessante que a gente procura renovar sempre. A gente levanta todo desarrumado, E a gente não quer sair de casa desarrumado. A gente renova. A gente vai para o espelho. A gente se arruma para renovar, para sair dali renovado. Então a gente procura sempre fazer algo que a gente se sente renovado, a gente se sente novo, para começar. Isso é renovação, isso é se tornar novo, renovar também as nossas forças. E quando a gente fala em renovar o nosso exterior, nós também nós encontramos na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 e o versículo 16, ele nos diz assim, olha, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova cada dia. Olha que interessante, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova cada dia. Paulo está falando da nossa vida espiritual. Mesmo que nós vamos envelhecendo fisicamente, as nossas forças físicas elas vão ficando mais frágeis, mas nós vamos renovando espiritualmente diante de Deus, nós vamos nos tornando cada vez mais forte diante de Deus. É necessário que nós nos renovemos diante do Senhor. Isso é muito bom, isso é necessário.
Renovação é uma necessidade minha, é uma necessidade sua, é uma necessidade da igreja. Também em 2 Crônicas, no capítulo 2 Crônicas, no capítulo 7, que nós vamos discorrer sobre esse texto, nós vamos passear simplesmente por esse versículo. Nós vamos tirar algumas lições desse versículo para nós. Nós vamos ler esse versículo e nós vamos tirar 3 lições importantes ou 3 afirmações do próprio Deus para nós. Quando se trata de renovação, quando se trata de colocar a nossa vida diante de Deus. Quando a gente lê o texto de Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 14, diz assim, ó: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Quando Salomão ele está consagrando aqui o templo de Jerusalém, quando ele coloca diante de Deus em oração, pedindo que Deus, em situações das mais diversas possíveis, crises de seca, de guerra, e quando ele termina a sua oração, Deus diz para Salomão: olha, eu vou ouvir a sua oração, eu vou atender o seu pedido. Mas para isso é necessário que o meu povo se volta para mim. E aí existem algumas coisas, como voltar-se para Deus. E o próprio texto, ele vai trazer algumas lições para nós. Esse texto ele é riquíssimo. Às vezes a gente lê ele assim, por cima, a gente lendo o texto, lendo todo o capítulo, e a gente muitas vezes não para olhar que ele tem lição importantíssima, lições riquíssimas para nós. Então, nós estamos trabalhando hoje, discorrendo hoje, falando hoje sobre renovação, uma necessidade da igreja. Então, nós vamos, para falar sobre isso, nós vamos discorrer sobre esse texto de 2 Crônicas, o capítulo 7 e o verso 14. Nós vamos tirar aqui algumas lições. Olha, o próprio Deus afirma para nós no texto, ele diz assim, ó, vamos começar o texto do verso 14. Ele diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então o próprio Deus, ele declara para nós quem nós somos. Quem nós somos? Ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então Deus dizendo, vocês são o meu povo. Vocês são o meu povo. Deus declarando, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Note aí que aquele povo que Deus falava, mas nós hoje também, nós somos um povo que chama pelo nome de Deus, que clama pelo nome de Deus. Nós clamamos pela presença de Deus. Precisamos da presença de Deus. Se não clamarmos, se não pedirmos a presença de Deus, Deus vai ouvir o que de nós? Então, ele declara, se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós clamamos pelo nome de Deus e nós clamamos pelas bênçãos de Deus. Ora, quando Moisés estava no deserto com o povo, se a gente ler lá o livro de Êxodo, lá no final, nós vamos encontrar o povo pecando ali. O povo pecou, Deus se irou contra o povo, e Deus disse a Moisés: Moisés, eu vou dar a vocês, a terra prometida. Deus é um Deus de promessa. Ele prometeu, ele disse: eu vou dar para vocês a terra prometida. Mas eu não vou com vocês. Mas eu vou enviar o meu anjo. O anjo vai com vocês. Ele fala isso para Moisés. Deus, não vou, mas eu vou enviar o meu anjo. Olha que interessante. Moisés, ele fala: não, Senhor.
Não, nós queremos a sua presença. Querida igreja, muitas vezes, será que aquele povo, Deus enviando o anjo, Deus dizendo que daria sim a terra prometida, será que faltaria as bênçãos de Deus para aquele povo? Que Deus tinha guiado eles até ali? Nunca faltou nada para aquele povo? Muitas vezes, isso é para a gente pensar, muitas vezes as bênçãos de Deus é bom para nós, elas são boas para a nossa vida, nós precisamos das bênçãos de Deus, mas às vezes a presença de Deus, ela é melhor do que as bênçãos de Deus na nossa vida. As bênçãos são necessárias, mas a presença de Deus, ela é indispensável na nossa vida. Quantas vezes a gente conversa com pessoas e é o povo de Deus, é o povo de Deus, a gente conversa com pessoas que faz parte do povo de Deus, tem tudo, tem uma família bonita, tem condição financeira boa, tem um emprego bom, ou que não seja dos melhores, mas não está faltando nada. E as pessoas parecem que estão vazias. Porque muitas vezes as pessoas têm as bênçãos de Deus, mas está faltando a presença de Deus. Lembrando, as bênçãos de Deus, elas são importantíssimas na nossa vida. Precisamos dela. O apóstolo Paulo, ele tinha um problema na sua vida, não sei se enfermidade, não sei o que é que ele tinha, e ele queria se livrar desse problema. E o próprio Deus disse para ele, a minha graça te basta. Talvez seja a minha presença, o meu estar com você, eu te conduzo, eu te faço tudo, então a minha presença te basta. E ele se conformou com isso, e a presença de Deus que é importante na minha vida. A salvação de Deus é importante na minha vida. Então, essa é uma das lições que nós podemos extrair desse texto. Deus confirmando para o seu povo, se o meu povo, então Deus confirma aqui, somos o seu povo. A outra lição que nós tiramos, que Deus deixa para nós, é o que nós devemos fazer. Se a gente é o povo dele, o que esse povo deve fazer? O texto continua, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos. Então, se o meu povo, então Deus confirma que somos o povo dele. E agora o que esse povo deve fazer? Esse povo deve se humilhar, deve orar, deve converter dos seus maus caminhos. Nós devemos nos humilhar, precisamos reconhecer os nossos pecados muitas vezes. Nossa dependência de Deus, nós precisamos reconhecer que somos dependentes dele. Sabemos sim que Deus habita num alto e sublime trono, mas ele não rejeita um coração abatido, um coração contrito, um coração quebrantado. Também nós devemos orar. Nós, no nosso individual, nós como igreja, é na oração, é na comunhão, é na entrega que nasce a renovação, que nasce o renovo. Quando a igreja tem sede de Deus, quando a igreja clama, então o céu se abre, aí vem as torrentes do céu. A igreja para isso, para vir torrentes do céu, para Deus encher os nossos corações, nós precisamos, como igreja, ter sede de Deus. Aí vem água, como diz a palavra, vem água para o sedento, e o nosso coração transborda, e o nosso coração se enche. E a ordem também é se humilhar para buscar a Deus, e também se converter dos maus caminhos. Essa é uma ordem. Se o meu povo, somos o povo de Deus, devemos fazer o quê? Humilhar, orar e se converter dos maus caminhos. E às vezes a gente fala assim, mas eu já me converti. Eu já ando nos caminhos do Senhor. Mas vamos pensar. O que é que nós estamos fazendo? Será que o que nós estamos fazendo está agradando o nosso Deus?
Lá na carta de 1 Coríntios, no capítulo 10, o verso 31, diz assim: quer comais, quer bebais, ou fazer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Olha, tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Então, às vezes a gente fala assim, o que eu estou fazendo? Não estou fazendo nada. Irmãos, tudo que nós fizermos, por mais simples que seja, Deus precisa estar envolvido. E nós precisamos fazer como que fazendo para Deus, para não desagradarmos o coração de Deus, ou para agradarmos o coração de Deus. Precisamos fazer tudo com diligência, com carinho, com atenção, com amor, com dedicação, para que nós não desagrademos o coração de Deus. O que é que você, que eu, que nós estamos falando? Será que o que a gente fala por aí, na roda de amigos, mesmo com os irmãos, com as nossas famílias, os nossos filhos, os cônjuges, será que o que nós estamos falando agrada o coração de Deus? Na mesma carta, na primeira carta de Coríntios, o capítulo 15, o verso 33 diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Se as más conversações corrompem os bons costumes agradam a Deus. Então nós precisamos rever o que nós estamos falando, para a gente ser renovado, renovar a nossa fala, renovar aquilo que nós estamos fazendo. É tempo de renovar. O que é que nós estamos nutrindo no nosso coração? O que é que nós estamos nutrindo? Provérbios, no capítulo 4, o verso 23, diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O que é que nós temos guardado dentro do nosso coração? O que é que nós temos nutrido dentro do nosso coração? Muitas vezes fazemos tanta coisa, mas o nosso coração está cheio de amargura. Então nós precisamos rever esses maus caminhos que muitas vezes a gente vai rever, vai olhar, vai fazer uma autorreflexão e ver. O próprio salmista, ele diz assim certa vez: Senhor, sonda-me, vê se há em mim um mau caminho. Então nós também precisamos fazer a oração que o salmista fez: sonda-me, Senhor, vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho certo. E isso nós precisamos fazer todos os dias, fazer sempre, para que a nossa fé, a nossa vida com Deus seja renovada. E esses maus caminhos, então, eles deverão ser abandonados para que a gente tenha a nossa vida renovada. Você e eu precisamos ter coragem para voltar-se para Deus, romper com o pecado, deixar de entristecer o Espírito Santo. Essas coisas entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente que nos convence do pecado, é o agente que nos convence daquilo que estamos fazendo de errado. Se nós entristecermos o Espírito Santo, vai chegar o momento que nós fazemos errado e nem sabemos, nem temos consciência mais de que estamos errando, porque nós já banimos o Espírito Santo do nosso coração. O Espírito Santo é o agente que veio trabalhar dentro do nosso coração. É Ele que nos convence do pecado, para que nós possamos então nos arrepender, nos converter daquilo de errado que nós estamos fazendo. Vou contar uma história para vocês de um pastor que ele orientava os seus discípulos. E um certo dia, ele orientando os seus discípulos, ele disse assim: olha, vocês devam viver o último dia antes de vocês morrerem, vocês devem viver dessa forma. Vocês devem orar, vocês devem confessar os seus pecados, vocês devem amar, perdoar. E antes que ele terminasse de falar, alguém levantou e falou assim para ele: mas se eu não sei nem o dia da minha morte, como eu saberei o último dia da minha vida?
E ele disse assim: exatamente por isso, como você não sabe o dia da sua morte, então você deve viver todos os dias fazendo isso, começando hoje. Se arrependendo, perdoando, vivendo uma vida de gratidão. Entenderam, irmãos? A nossa vida tem que ser renovada todos os dias. Todos os dias nós precisamos renovar a nossa vida diante de Deus. Todos os dias temos que olhar para nós, fazermos uma autorreflexão, olhar os nossos caminhos, aplanar os nossos caminhos, permitir que o Espírito Santo venha, habita em nós. Habita em nós. Às vezes a gente pede para o Espírito Santo vir ficar um pouquinho. Não, ele precisa habitar para que nós tenhamos uma vida assim, renovada todos os dias. Então o texto continua. Se o meu povo, Deus declarando, vocês são o meu povo, que se chama pelo meu nome, e vocês devem se humilhar, orar, buscar a minha face. Então, olha que Deus maravilhoso. E ele disse, nós temos um Deus que promete. O que Deus nos promete, o texto continua assim: então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que Deus maravilhoso. Somos o povo dele. Devemos nos humilhar, nos colocar diante dele. E ele é um Deus que promete. É Deus dizendo isso para nós. Não é uma historinha. Essa não é uma história. Essa é um texto da palavra de Deus. Deus nos disse isso. Vocês são meu povo. Vocês devem me buscar. E eu sou um Deus que prometo e cumpro. E faço isso na vida de vocês. Então ele diz assim: eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a terra. Ah, igreja, querido ouvinte, irmão amigo, Deus é um Deus que ouve, Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que renova. Deus está interessado em nos renovar todos os dias. Precisamos apenas e tão somente preparar o caminho para que o Senhor possa vir agir em nossas vidas. Nós precisamos de cura, nós precisamos de livramento. A nação precisa de cura, a nação precisa de livramento. A igreja precisa de cura, a igreja precisa de livramento, a igreja precisa de renovação. Nós precisamos de tudo isso, desse Deus que promete que aquele que aplane os seus caminhos, aquele que clama pelo nome do Senhor, aquele que se achega a Deus, aquele que reconhece a sua dependência de Deus, aquele que se achega e confessa seus pecados, se arrepende, permite que o Espírito Santo trabalhe no coração, convence dos erros, aí Deus vem, derrama a chuva, derrama bênçãos, derrama as suas torrentes de água e renova a nossa força, renova a nossa esperança, renova a nossa fé. Querida igreja, é disso que eu e você, é disso que a igreja precisa. Renovação. Em tempos tão difíceis, em tempos em que estamos longe um do outro, em tempos em que não nos reunimos para congregar, mas será que o que é que nós estamos fazendo? Ou o que é que nós estamos deixando de fazer que está entristecendo o coração de Deus? Certo homem, ele caminhava por uma mata, por uma floresta, e ele ouviu uma voz. E essa voz era a voz de Deus. E a voz de Deus disse para ele assim: você mora ali perto de uma cabana, ali numa cabana. Ele falou: sim. E lá perto tem uma rocha. Ele disse sim, uma rocha muito grande. Ele disse sim. Aí Deus disse para ele: olha, todos os dias você vai empurrar a rocha. Você vai fazer muita força, você vai empurrar. Esse é um exercício que você vai fazer todos os dias. O homem disse: sim, vou fazer isso. Aí ele volta para sua cabana, para sua casa, e todos os dias ele vai lá e faz esse exercício. Ele empurra a rocha, empurra daqui, empurra dali, e todos os dias ele faz isso. Um certo dia ele sentou
De tanto fazer força, se cansou, sentou ali no pé da rocha, olhou para a rocha e verificou que a rocha não tinha movido nem 1 milímetro do local onde ela estava. E no dia seguinte a mesma coisa, e ele começou a ter uns pensamentos assim: o que eu estou fazendo aqui empurrando essa rocha? Que vantagem eu estou levando? O que isso está trazendo para a minha vida? E que isso, a rocha não saiu do lugar, eu estou perdendo meu tempo. Aí ele foi falar com Deus de novo. Ele foi fazer a sua caminhada e pediu que Deus falasse com ele. E Deus falou. Ele falou: olha, eu empurro a rocha há muito tempo. Todos os dias perco tempo, deixo de fazer muita coisa e vou lá empurrar a rocha. Empurro daqui, empurro de lá, faço força. E tenho verificado nos últimos dias e tenho pensado que eu estou perdendo tempo. A rocha não sai do lugar. Ela não moveu nem 1 milímetro. O que eu estou fazendo com isso? Aí Deus pergunta para ele assim: quando eu mandei você empurrar a rocha, eu disse para você mover a rocha do lugar? Ele pensou e disse: não, você só mandou eu empurrar a rocha. Ele disse: pois bem, a rocha não saiu do lugar. Não, a rocha não saiu do lugar. Não aconteceu nada com a rocha. Deus disse: olha para você. Olha as suas mãos como estão fortes. Olha os seus braços como estão enrijecidos. Suas pernas, os seus músculos. Olha que mudança no seu corpo, como você ficou forte. E ele começou a olhar e falou: pois bem, é mesmo. Irmãos, muitas vezes nós nos dedicamos tanto, nós fazemos as coisas e aí nós começamos a desanimar porque nós começamos a olhar para a rocha. Eu faço isso, eu faço aquilo, nada modifica. Nós estamos com o nosso olhar para a rocha, nós queremos ver acontecer. Nós não olhamos para nós mesmos, nós não olhamos ao nosso redor. Enquanto você está na obra, enquanto você está fazendo o trabalho na obra do Senhor, Deus está renovando a sua casa, Deus está renovando os seus filhos. Olha em volta de você, olha para o seu trabalho, olha para a sua mesa que não tem faltado pão, olha nas suas angústias quem te amparou, olha na sua alegria quem estava junto com você, olha para os seus filhos. Olha para a tua saúde quando você esteve doente, quem te curou. Enfim, olha ao seu redor. Olha para dentro de você mesmo. Então, querida igreja, queridos irmãos, vamos continuar empurrando a rocha. O maior beneficiado somos nós mesmos. Que Deus permita que nós possamos ser renovados. Renovados espiritualmente. Que nós possamos ter a nossa vida diante de Deus todos os dias sendo renovada, todos os dias. Nós precisamos todos os dias, ao levantar, nos colocar diante de Deus com essas lições na nossa mente. Faço parte do povo de Deus. Devo me humilhar, devo me colocar diante de Deus, devo colocar tudo diante de Deus, porque Deus é um Deus que promete e é um Deus que ouve do alto céu. Permita a Deus que Ele possa abençoar a mim e a você e abençoar a igreja, que a igreja seja renovada, porque essa é uma necessidade da igreja. Que o Senhor nos abençoe. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, eu recebi.
te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Pois bem, irmãos, chegamos no momento da nossa oração e, gratos a Deus, nós temos notícias boas hoje dos irmãos que nós estamos orando. Temos algumas notícias assim que alegram o nosso coração. A diaconisa Alice, ela tem pedido oração pela sua sobrinha Laura, ela está no quarto. Tem tido melhora, vamos continuar orando por ela para a sua recuperação. Essa menina é uma menina de apenas 20 anos, com Covid, e teve algumas complicações, mas está melhorando. Vamos continuar confiantes. A Selma Souza pede oração por sua família. A Ana Paula Neves também pede oração pela sua família. O irmão José Lima também pede oração pela esposa Fátima e os seus filhos. E também nós devemos orar, nós temos uma lista lá, né, no nosso grupo de oração, nós temos uma lista imensa de irmãos, de pessoas, amigas, que esperam por uma bênção especial da parte de Deus, de cura, de livramento. E também eu vou propor para os irmãos, para que nós oremos nós mesmos. Que Deus restaure a nossa fé, a nossa saúde espiritual, renova a nossa força, o nosso ânimo de servir ao Senhor. Nós estamos aí prestes a terminar a nossa construção,
Nós temos um chamado no grupo, né, para vir limpar a igreja no próximo domingo, para a gente fazer um mutirão aqui. Vamos empurrar a montanha, né? Vamos empurrar a rocha. Mesmo que ela não saia do lugar, seremos beneficiados. Então vamos unir as nossas forças para que a obra do Senhor continue. Vamos então nos unir domingo. O lugar aqui, o espaço é grande. Nós não precisamos, mesmo que venha 100 pessoas, tem um cantinho para cada um. Tem muita coisa para fazer. Cada um fica num lugarzinho limpando e nós não vamos aglomerar. Tragam suas máscaras e nós podemos fazer o trabalho de uma forma bem organizada, que não haja aglomeração. Mas pode acrescentar seu nome na lista, porque nós vamos fazer de uma forma bem organizada. O Senhor nos ajuda a sermos dedicados na obra do Senhor. Eu sempre gosto de dizer essa frase: o maior beneficiado é você mesmo. Então vamos orar, pedir que o Senhor complete a cura na vida dessas pessoas, abençoe essas famílias e abençoa todos os que estão necessitados. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai de misericórdia, graças, Senhor, nós te damos, Pai. Meu Deus, primeiramente eu te peço, Senhor, renova, Senhor, as nossas forças, renova o nosso ânimo, renova a nossa fé, renova a nossa esperança, renova a nossa vontade de trabalhar na Tua obra. Renova, sim, Senhor Jesus, o nosso desejo de salvação. Meu Deus, permita que nós possamos cada dia sermos úteis no Teu trabalho, Senhor Jesus. Abençoa a Tua igreja, renova o Teu povo, Senhor Jesus. Pai, abençoa estas famílias que pede, Senhor, que o Senhor abençoe eles. Tu sabe, Tu conhece a necessidade de cada família, Senhor. Esses nomes de famílias aqui apresentados. Eu te peço, Senhor, que essas famílias sejam alcançadas pela Tua bênção, Senhor. A bênção da renovação, Pai, em nome de Jesus. Pai, abençoa os enfermos. Abençoa, Senhor, esses nomes que foram citados, essas pessoas que estão hospitalizadas, essas pessoas que precisam, Senhor, da restauração da saúde, meu Deus. Pai, põe a Tua mão de misericórdia, Senhor. Aquela lista de nomes de pessoas que estão ali, Senhor, fragilizadas, que estão esperando pela Tua misericórdia, que estão esperando pela Tua bênção, que estão esperando pela Tua cura. Senhor, tenha misericórdia, meu Pai. Abençoa estas vidas, meu Deus. Tenha delas misericórdia, dando cura, dando libertação. Senhor Jesus, Tu és o Deus que nos socorre. Tu és o Deus que ouve aqueles que Te buscam, aqueles que se humilham diante de Ti, aqueles que se prostram diante de Ti, aqueles que confessam diante de Ti. Senhor, Tu és aqueles que ouve, Tu és aquele que ouve. E nós, ó Senhor, suplicamos. Ouve, Pai, atende a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus, nós colocamos, Senhor, todas essas pessoas, nós colocamos nas Tuas mãos, colocamos sob Teus cuidados, em nome de Jesus. Traga consolo aos corações enlutados, traga paz, ó Senhor, aos corações aflitos, no nome do Senhor Jesus. Nós oramos e a Ti entregamos todas as nossas necessidades e que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. E assim então nós terminamos o culto desta noite, gratos a Deus. Nós encerramos dizendo: o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.